A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de número 21 e 22, que diz: Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Quando nós lemos essa passagem, ou melhor, esses versículos, nós vamos ver que a partir desse capítulo 10, entre o versículo 14 e o versículo de número 22, nós vamos ver Paulo falando sobre as festas idólatras e a ceia do Senhor. Paulo ele começa dizendo, no versículo 14, que diz assim: Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Então, Paulo aqui, ele está aconselhando aos crentes de Corinto, e por que não os crentes do dia de hoje, a fugir da idolatria. Ele diz no versículo 15: Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então, Paulo está falando aqui da comunhão da igreja de Cristo, com o corpo de Cristo. Dizendo que somos um só em Cristo Jesus. Mas nós entendemos que a adoração aos ídolos era a principal expressão religiosa em Corinto. Existiam vários templos pagãos na cidade, e estes eram muito populares. As imagens de madeira ou pedra não tinham nenhum mal em si, mas as pessoas lhe davam um crédito que somente a Deus pertencia. Como proporcionar um bom clima, boas colheitas e filhos saudáveis. Então a idolatria ainda é um problema sério em nossos dias, mas de forma diferente. Não depositamos nossa confiança em estátuas de madeira e pedra, mas no dinheiro, em cartão de crédito. Então, depositar a nossa confiança em qualquer coisa ou pessoa, exceto Deus, é idolatria. Nossos ídolos modernos são os símbolos de poder, prazer ou prestígio que tanto consideramos. Quando entendermos os paralelos contemporâneos da idolatria, as palavras de Paulo, fugir da idolatria, se tornarão muito mais significativas. Tudo que é colocado no lugar de Deus, isso se torna idolatria. Quando nós confiamos mais em algo material ou em algo que muitas das vezes vai ser, e através daquilo que as coisas vão acontecer na nossa vida, nós passamos a adorar, estamos tirando o lugar de Deus. E quando Paulo ele fala que devemos fugir dessa idolatria, entender que naquele tempo se falava muito de imagem, de madeira, de pedra, de amuletos. E hoje, se nós formos olhar, talvez essa idolatria, os idólatras não estão adorando, imagens, mas estão adorando muitas das vezes, se colocando e adorando, outros objetos.
Tem pessoas que hoje estão tão conectadas com a tecnologia que acabam adorando, que acabam tendo, né, de repente, um aparelho de telefone, um aparelho, deseja tanto algo e está disposto a fazer tudo, né, para poder conquistar, até mesmo coisas ilícitas. Então nós precisamos observar que tudo que ocupa o lugar de Deus se torna idolatria. Tudo que está ocupando, roubando o seu tempo de servir ao Senhor, de estar realmente, né, em contato com o Senhor, tudo que entra na tua mente faz com que a tua mente não seja a mente de Cristo. Tudo que te tira do corpo de Cristo, tudo que antes era uma bênção, né? Antes que era a alegria, tinha alegria de estar na comunhão do corpo e hoje já não tem mais. Talvez seja o crente que vai até na igreja, mas está fora do corpo de Cristo. Não come só de um pão só. Cristo Jesus, ele não é único na sua vida. Então tudo que está roubando se torna idolatria. A pessoa pode idolatrar o seu emprego, pode idolatrar, né, o seu patrão, pode idolatrar um filho, pode estar idolatrando, né, até mesmo um aparelho de celular, pode estar se colocando e querendo ser adorado, né, quando edita fotos, quando coloca coisas que não condiz até mesmo com a realidade. Né? Tem pessoas hoje que querem ser adoradas. Né? É tanto filtro, é tanta tecnologia que a pessoa coloca coisas que são fotos para ser adorada, para sensualizar. Então, tudo que está ocupando o lugar de Deus, que não está dando honra a Deus como único, né, o suficiente Salvador que é Jesus Cristo, se ele não está sendo único na sua vida, cuidado. Se isso está acontecendo, está sendo roubado. Se pela manhã a melhor coisa a fazer para muitos, e eu considero a correta, que é você começar o teu dia orando, começar o teu dia meditando na palavra. Todas as vezes você tem colocado até mesmo, né, um aparelho, uma rede social, né, algumas coisas em primeiro lugar, cuidado. Pode estar se tornando um ídolo para você, né? Seja essa rede social, seja esse aparelho, telefone. Então que a gente possa ter esse discernimento do Senhor, porque se nós não discernirmos o corpo do Senhor, né, você não vai entender realmente que nós comemos todo de um único pão e servimos a um único Deus. No versículo número 18, Paulo diz: considere o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios, não estão em comunhão com o altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso, não desejo que vocês venham, tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Então, no versículo 21, a ideia de unidade, de comunhão com Deus, através do sacrifício, era forte no judaísmo, né, no cristianismo e também no paganismo. Na época do Antigo Testamento, quando o judeu oferecia um sacrifício, ele comia uma parte como um modo de restabelecer sua união com Deus, contra quem havia pecado. Se, semelhantemente, os cristãos participam do supremo sacrifício de Cristo, né, que foi feito de uma vez por todas, né, na mesa do Senhor, quando comem o pão e bebem o cálice, simbolizando seu corpo e seu sangue. Os pagãos que se haviam convertido recentemente ao cristianismo
não poderiam evitar a contaminação caso comesse conscientemente a carne oferecida aos ídolos, né, nas festas pagãs. Então, como seguidores de Cristo, devemos oferecer-lhes nossa total submissão. Como Paulo explicou, não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Participar da mesa do Senhor significa ter comunhão com Cristo, identificar-se com a sua morte. Beber o cálice dos demônios significa identificar-se com Satanás, adorando ou promovendo atividades pagãs ou malignas. Você está levando uma vida dupla, tentando seguir tanto a Cristo como ao mundo? A Bíblia diz que não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você está nessa situação, né, seguindo a dois senhores, né, com um pé na igreja, um pé no mundo, meio que perdido, o conselho nesse dia, e você vai entender que nós não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós devemos estar ligados nisso. Então, que as nossas atitudes no dia de hoje, que o que nós vamos fazer com as situações que vamos nos deparar hoje, nós possamos ser identificados como aquele que vai sentar, que senta à mesa do Senhor. Ser identificado como servos do Senhor. Ser identificado com aquele que tem a comunhão, que participa da comunhão do corpo de Cristo. Ser identificado com aquele que está em um só corpo, num só propósito e num só espírito, e participa de um único pão que simboliza Cristo Jesus. Que nós possamos, nesse dia, estar vivendo o melhor dia na presença do Senhor. O maior dia de fidelidade ao Senhor. O maior dia onde nós vamos fugir, como Paulo está dizendo. Por isso, meus irmãos, fujam da idolatria. Tudo que está roubando, tomando o lugar de Deus, é idolatria. Então, se você nesse dia identificar que tem algo roubando o lugar de Deus na sua vida, o momento da adoração ao Senhor, o momento de se colocar diante do Senhor, você já não se coloca mais, porque alguma coisa está sendo colocada em primeiro lugar. E nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, buscar o seu reino e a sua justiça. A demais coisa vai ser acrescentada. Então, que o cálice da bênção é aquele que nós entendemos que simboliza o sangue de Cristo Jesus, possa nos purificar de todo mal e de todo pecado. Então, que nesse dia você fique com essa palavra e com o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.